Glória a Deus. Semana passada nós tivemos... Eu vou tentar falar bem devagarzinho, porque o assunto é bem difícil. E às vezes eu posso me empolgar, né? Como você já sabe. Mas vamos lá. Semana passada nós fizemos uma introdução para que a gente pudesse ler Malaquias, pudesse fazer a exposição de Malaquias, demonstrando para você e para mim a semelhança do tempo que aquelas pessoas, aquele povo estava vivendo com a nossa geração, amém? Com a geração da igreja contemporânea, com a geração da igreja que nós vivemos hoje. E vocês vão perceber que, infelizmente ou felizmente, se parecem bastante mesmo. Tá ok? Só para sintonizar meu próprio coração do que nós vamos falar, é tão importante falar sobre esse assunto, porque na própria época dos apóstolos, o Senhor prometeu retornar, lembra disso? O Senhor disse, olha, da mesma maneira que vocês estão vendo eu subir, vocês vão ver eu descer. E aqueles irmãos da igreja, chamada igreja primitiva, que nós amamos, quem ama a igreja primitiva? Amém? Nós amamos, nós queremos, né? Aquele estilo, não é verdade? A gente quer aquele amor que eles tinham. Irmãos, eles tinham tão forte a palavra que o Senhor ia voltar, mas tão forte, que você tem o relato de como eles estavam despojados das coisas. Lembra disso? A Bíblia diz que eles vendiam suas propriedades e lançavam o preço aos pés dos apóstolos. Lembra disso? A ponto de muitos irmãos, não sei se você sabe disso, abandonarem seus empregos. Porque, afinal de contas, ele está vindo. Ok? A esperança do retorno do Senhor na chamada era apostólica ou a igreja primitiva era muito forte. O olhar para a eternidade para eles era muito forte. Se você lembra do texto de 1 de Coríntios capítulo 15, Paulo começa a dizer, isso aconteceu conforme as Escrituras, isso aconteceu conforme as Escrituras. E ele diz, e vocês acham que é sem motivo que eu sofro? Vocês acham que eu gosto de sofrer? Vocês acham que eu sou masoquista? Você acha que é por nenhum motivo que eu fico sem comer? Que eu passo dor e sofrimento? Você acha que é sem motivo? Ele diz, não, eu tenho uma santa expectativa. E a minha expectativa é que logo, logo eu serei contemplado com a ressurreição. Eu me encontrarei com o meu Senhor. Então a esperança dele viver aquele estilo de vida estava diretamente relacionado com a vinda do Senhor, com o retorno do Senhor, com a santa expectativa de o Senhor vir a qualquer momento. E rapidamente a gente percebe que na própria geração dos apóstolos já existia um tipo de estilo de vida cristã já ameaçada por conta de falsos ensinos, falsos mestres e assim por diante, como nós temos falado hoje. E aí nós temos várias cartas dos apóstolos mostrando para eles essa preocupação. Em Tessalônica, por exemplo, o apóstolo diz, olha, vocês estão esquecendo, o Senhor não pode ter vindo ainda, porque já existiam rumores que o Senhor tinha vindo e ele tinha ficado. Muitos tinham abandonado seus empregos e em Tessalônica o próprio Paulo diz, voltem a trabalhar. Ele diz, inclusive, quem não trabalha, não coma. O tamanho era o despojamento daqueles cristãos, tendo em vista o retorno do Senhor. A ponto de nós chegarmos uma das últimas cartas a ser escritas, a carta de Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. E o Pedro começa dizendo o seguinte, muitas pessoas estão já escandalizando o evangelho, dizendo que o Senhor não virá. Por quê? Porque já havia passado talvez aí 40 anos ou 50 anos que o Senhor havia morrido e ele não retornou e as pessoas tinham guardado esse dia, dedicado a sua vida para a volta do Senhor, ele não veio. E aí Pedro escreve aquela brilhante carta que temos lido com vocês, 2 Pedro capítulo 3, diz o seguinte, olha, o Senhor não está atrasado. Lembra disso? Ele não está atrasado. E ele começa dizendo o seguinte, eu preciso relembrar vocês as palavras ditas por quem? Pelos apóstolos, pelos profetas, pelo nosso próprio Senhor. Ou seja, ele está relembrando o quê? Que o Senhor vai voltar. E que estilo de vida você tem que viver para aguentar o dia do Senhor. Ele diz, uma vida
de aguardando, apressando em piedade, santidade. No último versículo ele diz, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. A pergunta, deu certo? Nós temos então a última carta escrita pelo apóstolo João. Por que última? Porque ele foi o último apóstolo vivo. O apóstolo João está então agora preso na ilha de Patmos, fazendo o quê? A Bíblia diz, eu, companheiro de vocês, no sofrimento, na perseverança, por causa da palavra do Senhor e por causa do seu testemunho, mesmo preso, João estava com o coração aguardando o dia do Senhor. Tá? E o Senhor encontra alguém que está aguardando o seu dia, com o coração alinhado com o seu dia, ok? Ele recebeu o dia do Senhor, mesmo o Senhor não voltando, porque o Senhor deu a ele a revelação. E Apocalipse começa, a revelação de Jesus. E nessa carta, uma das primeiras coisas que Jesus fala para ele é, eu estou andando no meio da igreja. Os pastores ou o anjo da igreja está na minha mão. E tem uma das primeiras igrejas, a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso estava experimentando um avivamento. Uma igreja cheia de Deus. Em qual aspecto? Uma igreja que consegue discernir os falsos profetas, é uma igreja cheia de Deus. Uma igreja que persevera diante de um martírio, diante do sofrimento, é uma igreja... Você consegue entender que é uma igreja que nós queríamos ter? Uma igreja tão cheia de Deus, a ponto de a gente sofrer por amor ao Senhor, morrer por amor ao Senhor. A essa igreja, o Senhor está andando no meio dela e diz, vocês perderam o primeiro amor. É terrível imaginar que nós podemos ser uma igreja cheia de avivamento e ainda assim ter perdido o primeiro amor. Por que isso acontece? Porque quando o Senhor demora a voltar, o que acontece no meu, no seu coração, que a gente abandona o conhecimento do verdadeiro Deus. Aos poucos a gente vai desconhecendo aquele... Você vai lembrar das cartas de João. Ele diz o seguinte, aquele que vocês sempre conheceram. Aquele que vocês sempre conheceram. Ele fala assim, eu não estou falando de um outro, de um velho, de um antigo, não necessariamente de um novo, estou falando daquele que vocês sempre ouviram, do próprio Senhor. Amém, irmãos? Então, se até a própria geração dos apóstolos precisou ser lembrada disso. E por quê? Porque você vai ver na história da igreja que depois de João Batista, de fato, eles perderam mesmo. Não só o primeiro, mas o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto amor. Hein? A ponto deles já não saberem mais quem é o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vocês estão entendendo um pouquinho? Então, a importância de nós falarmos desse assunto. Hoje nós vamos ler apenas a Malaquias do 1 ao verso 4. 4 versículos, apenas. Tá? Então, por isso que eu falei que essa série tende a demorar bastante, porque nós vamos ter que ir devagar, entendendo, compreendendo, permitindo que Deus remova obstáculos, permitindo que Ele quebre as muralhas da incredulidade e religiosidade. E a minha esperança é que você saia hoje daqui, no mínimo, chateado com Deus. Por que isso é importante? A Bíblia diz, a quem muito é perdoado, muito ama. Você precisa experimentar o nível profundo do perdão dele por você, para você experimentar o amor profundo dele também. Amém? E uma das coisas que eu tenho aprendido é que o amor do Senhor por nós, ele constrange. Amém? Quem tem sido constrangido pelo amor do Senhor? Glória a Deus. Mas eu tenho aprendido outra coisa nesse último ano específico, desde o ano passado. Que o amor do Senhor por nós é doloroso. É doído. Tá? Esse amor que o Senhor tem por nós nos ofende bastante. Amém? Vamos lá. Então, a série é Crescendo no Conhecimento do Senhor. De maneira específica, exposição de Malaquias. Segunda mensagem. Malaquias capítulo 1, vamos ler do 1 ao 4. Eis a palavra profética de Yahvé. Repita comigo. Eis a palavra profética do Senhor. Amém? Só aqui já seria uma coisa boa para conversar. Quase que continuação do estudo sobre intercessão. Uma coisa que nós temos discernido juntos
é que a igreja dos últimos dias precisa estar debaixo, alinhada, em submissão à palavra profética. Bem, como eu já disse para vocês, Malaquias significa o mensageiro. Amém? O mensageiro. Glória a Deus. O Senhor tem uma mensagem para a sua igreja, então ele precisa de mensageiros para essa mensagem. E eu creio em particular que nós somos parte da geração que ele tem dado a mensagem. Amém? E precisamos então nos preparar para sermos os mensageiros. Eu creio que as duas coisas têm que andar junto. O Senhor não coloca vinho novo em odres velhos. Para que nós possamos receber o novo do Senhor para essa geração, a gente precisa ser odres novos. Por isso que eu disse que o amor é doloroso. Porque ele vai precisar fazer de nós novos odres. Porque a mensagem profética que ele tem para essa geração, ou para a geração que vai esperar a vinda do Senhor, que vai preparar a geração, então, precisa ser um odre para esse tipo de mensagem. O Senhor tem uma mensagem, precisa de um mensageiro. Amém? Eis a palavra profética do Senhor contra Israel, anunciada por intermédio de Malaquias, meu mensageiro. E ele começa a mensagem. Eu sempre vos amei. Tenta imaginar como que começa a carta profética para a igreja dos últimos dias. É uma carta de amor. É uma carta que começa, eu te amo. Não. Não é isso que ele está dizendo. Eu sempre vos amei. Assim que começa. E a pergunta dessa geração é a mesma de Malaquias. E o Senhor, liberando a sua palavra profética sobre a igreja, está dizendo, eu sempre vos amei. Nós respondemos para ele. Assegura Yahvé. No entanto, vós me questionais, de que maneira nos tem amado? A palavra profética vai começar, eu sempre vos amei. E a resposta nossa, infelizmente, é, no quê? Temos encontrado dificuldade em perceber que amor é esse. E sabe por que eles perguntam isso? Lembre de vários textos que eu pedi para você anotar. Não sei se você leu, se foi um bereano que leu os textos que eu pedi para você anotar. Dos profetas, de Ezequiel, de Jeremias, de Daniel, de Zacarias, de Ageu, de Neemias, de Esdras. Tantas promessas de Deus sobre a vida deles. E eles falaram assim, Senhor, que amor é esse? Nós somos escravos na nossa própria terra. O Senhor prometeu, o Messias não chegou. O Senhor prometeu que a gente experimentaria um tempo de abundância. Olha para nós, estamos pagando impostos caríssimos. Senhor, olhe para nós, e começa. Olhe para nós, olhe para nós, olhe para nós. E eles, ao enxergar ao aspecto político o qual eles estavam vivendo, eles perguntam para o Senhor, no que é que o Senhor tem nos amado? No que? Está difícil de encontrar o amor em meio a esse sofrimento, em meio a ser escravo, a ser perseguido, a pagar impostos altíssimos, a ser escravos na nossa própria terra. Sem falar, que nós vamos ver aqui, olha como está o templo, olha como estão os sacerdotes, olha como estão os nossos líderes. Alguma semelhança? E aí, essa vai ser o tom da conversa de Malaquias. O Senhor observando o coração do povo e o povo respondendo para Deus. Não estamos entendendo o que o Senhor está falando sobre nós. E na verdade, eles vão falar assim para o Senhor. Nós não concordamos com isso. Porque na prática, estamos fazendo muita coisa, estamos muito bons. Se a gente pudesse ter a resposta do pastor da igreja de Éfeso, talvez ele falaria. Senhor, mas calma lá, eu acho que está pegando pesado demais, porque olha para nós. Olha a igreja que nós temos. Olha a quantidade de pessoas salvas.
Olhe, nós estamos expulsando os falsos mestres como o Senhor mandou. Nós estamos morrendo pelo Senhor como o Senhor mandou. Nós aceitamos isso que o Senhor está falando de nós. E o Senhor diz, se arrependa. E eles vão dizer, do quê? Porque se a gente não consegue permitir o amor de Deus nos ofender para mostrar onde nós estamos, nós não conseguimos compreender nem o que é arrependimento. Então hoje nós vamos tentar responder apenas a primeira pergunta. No que é que o Senhor tem nos amado? E o Senhor responde, eu sempre vos amei. Vamos continuar lendo o texto. Ora, não era Esaú, irmão de Jacó? Relembro o Eterno. Ainda assim amei a Jacó e rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terras arrasadas e entreguei sua herança aos chacais do deserto. Embora os descendentes de Esaú, isto é, os edonitas, aleguem, estamos devastados, mas voltaremos, reedificaremos suas ruínas. Assim diz Yahvé, o Todo-Poderoso, é possível que consigais reconstruir, mas eu demolirei tudo outra vez. Eles serão chamados Gebul, terra perversa, um povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Nós vamos pegar a primeira frasezinha. Eu vos amei. Nós vamos perceber que uma geração que vai perder o Senhor é uma geração que, aos poucos, abandonou o verdadeiro conhecimento do Senhor. E na narrativa de Malaquias a gente vê um padrão. Que padrão é esse? Que padrão é esse? Primeiro, o padrão é: as pessoas vão começar a literalmente não conhecer mais o amor de Deus. Se a gente não conseguir compreender com clareza o amor de Deus, as outras coisas no meu, no seu coração, vão começar também a perder sentido. E nós vamos fazer questionamentos que nós não vamos encontrar respostas. E aos poucos nós vamos abandonando ao Senhor. Vocês lembram de Mateus 24, quando o Senhor disse: uma das coisas que vai acontecer antes de que o Senhor venha, o amor de muitos vai esfriar. E o Senhor vai dizer: eu sempre vos amei. E nós vamos perguntar no nosso coração: como? Então, uma coisa que eu tenho percebido é que antes da gente perceber, antes da gente entender ou aprender esse amor, nós vamos ter que perceber o que não é o amor. Às vezes é mais fácil a gente saber o que não é para depois a gente aprender o que é. Eu gosto quando o Corte diz: nós temos que aprender a desaprender para depois aprender a aprender para depois aprender. E o que está acontecendo aqui é que o povo não está vendo isto. É como se Deus pudesse fazer um raio-x no meu, seu coração, e dizer o seguinte: olha, vocês não falam, mas o sentimento que vocês têm sobre mim é que vocês acham que eu não amo vocês. Ou vocês têm dificuldade sobre o aspecto do meu amor. É como se Deus olhasse para dentro de nós e julgasse o nosso coração e disse: olha, vocês dizem sobre mim, vocês me questionam e questionam o meu amor por vocês. E ele começa: eu sempre vos amei. Só essa palavrinha, eu sempre vos amei, vai nos ensinar uma coisa. Primeiro, vai falar sobre que Deus é uma pessoa, então o amor de Deus ele é pessoal. Quando diz, eu sempre vos amei. Depois nós vamos perceber que o sempre não apenas está relacionado com o aspecto da eternidade de Deus, então o amor de Deus é eterno, mas também vai falar sobre um aspecto contínuo do amor. Eu amei, eu amo e continuo amando e amarei para sempre. Ok? Então o amor de Deus, ele é eterno, ele é imutável. E quando ele diz vos, ele está destinando a quem? É um amor eletivo. Ele decidiu derramar um tipo de amor por uns, que ele não vai derramar sobre outros. Então, só nessa frase, eu sempre vos amei, algumas coisas nós vamos ter que
aprender. A pergunta deles: de que maneira nos tem amado? Nós podemos perceber algumas coisas nesse próprio questionamento. Uma das coisas nós percebemos: um coração ingrato, um coração endurecido, um coração obstinado, um coração idólatra, cuja base da sua teologia, o que é teologia? O conhecimento de Deus. Onde a base do seu conhecimento de Deus está no quê? Na teologia do mérito, na teologia da prosperidade, na teologia do não sofrimento. Nós vamos perceber que quando o Deus, ele ofende nós com essa pergunta, dizendo para você: você não conhece mais o meu amor, porque você questiona o meu amor. O que está por detrás desse questionamento? O conhecimento de Deus, baseado no mérito, baseado num evangelho sem sofrimento, baseado na teologia da prosperidade. O que significa isso? Que o relacionamento do povo, desse povo com Deus, estava fundamentado nas bênçãos, estava fundamentado que Deus não estava livrando eles de sofrimento e que todas as promessas que Deus tinha dado para eles não tinham pleno cumprimento. Ou seja, é perigoso demais uma geração que perdeu de vista o aspecto do amor de Deus. É onde tudo começa. Onde nós começamos a questionar esse Deus que ama. Então, 3 coisas que nós vamos perceber. Eu anotei uma frase de Lutero que eu achei muito legal para a nossa realidade. E também para contextualizar, para você perceber que na própria reforma você tinha a mesma situação. O mesmo sentimento e o mesmo coração. De um povo que já tinha um questionamento no seu coração sobre o amor de Deus. Vocês lembram de Jó? Antes de falar da frase de Lutero, que Jó, falando dos amigos, que era para falar bem de Deus, fala o seguinte: os seus amigos, Jesus, o próprio Jesus falando para os amigos de Jó, eles falaram mal de mim. O pensamento que eles tinham sobre mim é mau, é errado. E o que fazia parte do pensamento dos amigos de Jó sobre Deus, lembra disso? Se Deus fosse amor, Jó, você não estaria sofrendo. Lembra disso? E o Senhor disse para Jó que Jó precisaria orar, clamando, como um intercessor pelos seus amigos, para que eles não morressem. E de fato é isso que Deus sempre vai fazer. Como nós vamos ver aqui com Malaquias, depois com João Batista, depois com Jesus, depois com João Apóstolo, depois com Lutero, e aí nós hoje como igreja profética e apostólica dos últimos dias, precisamos entender também estas coisas. Vamos deixar que Deus nos ofenda com a verdade do aspecto do seu amor. A palavra de Lutero é uma frase que Lutero escreveu quando ele estava enviando uma carta para Erasmo, provavelmente no século XVI. Diz assim: vosso conceito de Deus é demasiado humano. Vou repetir. Vosso conceito de Deus é demasiado humano. Ou seja, vocês transferem para Deus a maneira como vocês enxergam o amor, fazendo relação do amor entre vocês. Mateus 24, verso 12 e Apocalipse 2,4 vai falar exatamente sobre essa ideia que eu comentei com vocês sobre o abandonar do primeiro amor, ou o amor esfriando na geração que antecede a vinda do Senhor. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Então, eu anotei aqui, se você quiser anotar. O verdadeiro conhecimento de Deus está alicerçado no entendimento bíblico do amor de Deus. Todo aspecto do amor, fora do conhecimento bíblico do amor, vai produzir idolatria, vai produzir no meu seu coração um coração obstinado. E por que isso é importante? Vocês lembram da geração de Neemias e Esdras? Se vocês tiveram coragem de ler Neemias a partir do verso 7 até o final, capítulo 12, se não me engano, você vai perceber um grande avivamento na época de Neemias. Lembra que nós falamos semana passada novamente?
Um grande avivamento, uma igreja liderada pelo Espírito Santo. E vocês percebem algo que acontece. Eles falam o seguinte, diante do avivamento eles dizem assim: nós merecíamos a morte e o Senhor nos deu vida novamente. E quando Neemias, ele volta para Jerusalém, volta para o domínio do rei, qual tinha dado para ele o mandato para exercer, né, como governador, nessa época praticamente 12 anos já, ao retornar para Jerusalém novamente, pelo decreto do rei mais uma vez, ele encontra o povo já, depois de muito pouco tempo, voltado à idolatria. E sabe o que eles falam? Como que vocês têm coragem de fazer isso? Quem leu, lembra? Como vocês têm coragem de fazer isso? E aí eles fazem um pacto de lealdade à lei de Deus, e eles expulsam as mulheres, lembra? As mulheres que eles não poderiam se casar. Lembra disso? Por que isso é importante, irmãos? Por que isso é importante? Porque rapidamente eles abandonaram. Então vocês percebem que o fundamento do questionamento do amor de Deus tem um problema do conhecimento não bíblico de Deus. Não bíblico de Deus. E aí eu quero ver se você tem algum desses pensamentos não bíblicos de Deus. Por exemplo, primeiro pensamento. Mais uma vez, o verdadeiro conhecimento de Deus está alicerçado no entendimento bíblico do amor. Deus é amor. Mas não podemos esquecer que Deus é soberano. Deus é santo. Deus é justo. Deus é eterno. Deus é imutável. Deus é. Amém? Vamos então aprender a desaprender para começar a aprender. Glória a Deus, vocês estão comigo aqui? Estou indo devagar? Bem. Primeira coisa que Deus não é. E que está no coração de muitos crentes hoje. Se Deus é amor, o amor é Deus. Pensa nessa frase. Se Deus é amor, logo, o amor é Deus. Essas coisas são muito parecidas, são muito sutis. Eu já tive oportunidade, o privilégio de tentar pregar para alguém que pensa exatamente assim. É terrível. Porque existe um aspecto da verdade nisso, mas só um aspecto. Por exemplo, um dos exemplos práticos de alguém que pensa assim. Se Deus é amor, então tudo que é amor é Deus. Então, um casal homossexual que se ama, e eu vou dizer para vocês, eles se amam. Isso é uma verdade. É uma verdade. Não dá para dizer que uma pessoa não ama a outra. Não temos o poder de dizer que elas não se amam. Então elas vão dizer, se o que nós temos é amor, Deus está aqui. Consegue entender? Eu tenho uma dificuldade de amar as pessoas, eu amo mais os animais. Então, se eu amo os animais, Deus está aqui, porque o amor é Deus. Percebe? E essa explicação do amor de Deus está no coração de muitos crentes. E se o Senhor pudesse falar como Ele está falando para o povo aqui em Malaquias, o Senhor está fazendo, vocês questionam o coração de vocês. Sabe por quê? Porque o Senhor vai dizer o seguinte, eu saí da igreja, eu já escutei isso, tá? Várias vezes. Principalmente de jovens que saíram das igrejas por decepção. Eu amava ela. E o meu pastor não deixou eu ficar com ela. Mas Deus é amor. E como Ele faz o logo, Ele diz o seguinte, então como que não existe Deus na minha relação com essa menina? Então abandona Deus. Porque não é possível que o amor que eu sinto por ela não seja Deus. Consegue entender o que eu estou falando? E as pessoas começam a falar, então o amor está no ar. Entendeu? Se o amor está no ar, Deus está no ar. Deus está em todas as relações afetivas. Então existe uma idolatria do sentimento do amor, em detrimento
da pessoa de Deus. É sutil, não é? É bem sutil isso aí. Quando nós começamos a amar algumas coisas, irmãos, e a gente não consegue deixar de amar, nós temos problemas com Deus. Porque a gente vai fazer o logo. Se Deus é amor, e se eu estou amando isso ou aquilo, logo Deus está nisso. E se meu pastor está contra, eu estou contra o meu pastor, eu prefiro ficar com Deus. Você consegue entender agora? Prefiro ficar com Deus. Porque como que pode Deus não estar nesse negócio aqui? Porque eu amo, Ele me ama, e assim por diante. Segundo pensamento errado sobre o aspecto do amor. Deus é apenas amor. Exemplo. Faz o amor de Deus virar refém de outros atributos. É quando a gente isola o aspecto do amor e literalmente diz que os outros atributos são maiores, ou em algum aspecto é menores. Por exemplo, algumas igrejas fazem isso quando são legalistas ou moralistas, porque eles exaltam a santidade de Deus no aspecto da sua moralidade e diz que Deus tem amor por uns, por algumas coisas, mas é que Ele é mais santo do que amoroso. Porque se Ele fosse mais amoroso que santo, Ele não deixava acontecer tudo o que acontece. Qual que é a dedução? Uma dedução humana, fundamentada em problemas sociais. Fundamentada em problemas teológicos ou religiosos, ou denominacionais. Então, esse tipo de pessoa costuma chamar, não que Deus é amor. Deus tem amor. Mas Ele é mais justo do que amoroso. Então, são os tipos de igrejas que têm dificuldade em demonstrar misericórdia para quando o irmão peca. Embora ele peque mais que o irmão, Deus é justo. Deus é santo. Nós não aceitamos aqui isso. E acaba muitas pessoas saem daquela igreja também, só por causa disso, por não compreender o amor de Deus. E o terceiro, e talvez, não encontro tanto em crente, mas ainda encontramos, Deus não é amor. Como que a gente chega nesse conceito? Se Deus me amasse, eu não estava sofrendo. Basta alguém na família morrer de câncer, você vai ver exatamente isso aí. Se Deus é amor, como pode Deus permitir? Ele era crente, ele orava de manhã, tarde e noite, fazia jejum. Nunca vi um cara tão santo que nem ele. Como que ele pode morrer de câncer? Pode! Então começa, Deus não é amor. Deus pode ser justo, Deus pode ser santo, Deus pode ser um Deus irado, que está com uma vara na mão, querendo corrigir quando alguém pisa na bola, mas amor ele não é. Tudo ele pode ser. Amor ele não é. Pode até ser que ele tenha amor, mas Deus não é amor. E o fundamento disso a gente percebe no coração desse povo em Malaquias. Se o Senhor nos ama, por que ainda somos escravos? Se o Senhor sempre nos ama, por que passamos 70 anos escravos na Babilônia? Se o Senhor nos ama, você consegue entender o que eu estou dizendo? Entendimento errado sobre a pessoa de Deus, porque o problema não é com o amor de Deus, é com o próprio Deus. Uma das coisas que você vai perceber aqui é que o problema não é com o amor, mas com Deus. E todo entendimento errado, humano, não bíblico da pessoa de Deus, geralmente está relacionado com o aspecto do seu amor. Porque se Deus ama, não posso ficar doente. Porque se Deus ama, não posso perder emprego. Porque se Deus é amor, não tem como ele mandar as pessoas para o inferno. Porque se Deus é amor, como que pode deixar o coronavírus? Porque se Deus ama, porque ele deixa a catástrofe como do Katrina? Se Deus ama, consegue entender? Por quê? Porque nós vamos tentar entender o aspecto do amor fora de Deus. Fundamentado
nas nossas experiências humanas, fundamentado nos nossos fracassos humanos, fundamentado nas decepções religiosas, que nós temos bastante, fundamentado em expectativas frustradas, baseadas nas nossas próprias expectativas sobre a pessoa de Deus. Já aconteceu alguma vez na sua vida de você falar, agora vai? Pelo contrário, não foi nada. Pelo contrário. Tipo assim, estava tudo certo para dar tudo certo. Agora vai. No outro dia, não foi nada daquilo. É uma decepção com Deus muito terrível. Ou quando receberam uma palavra de Deus, e você ficou muito animado com ela, e demorou anos, nunca se cumpriu. Aí você vai orar, Senhor, cadê? Não estou entendendo. Nós logo vamos ter problema com o quê? Primeira coisa. Se Deus é amor. Amém até aqui? 3 pensamentos errados sobre Deus. 1 de João, capítulo 4, verso 8. Vamos começar a responder exatamente como Deus respondeu. O que Deus respondeu? Eu sempre vos amei. Então, vamos tentar ensinar para vocês e para mim também o que significa eu sempre vos amei. É possível que a gente não consiga concluir hoje, né? Embora eu me planejei para isso, mas não tem problema. Tá bom? Eu sempre vos amei. Vamos tentar entender isto. Primeira coisa, eu sempre vos amei, é o eu. Amém? Deus é amor. Então o amor não é parte do que Deus é a essência do que Ele é. Então Deus, outras expressões que nós usamos que não é errada, tá? Essa não é errada, mas ela não é, ela é só um aspecto da verdade, que é Deus tem amor. É verdade, Ele tem mesmo. Deus ama, também é uma expressão verdadeira. Mas são aspectos, ou seja, é a maneira, é a forma como Ele demonstra este amor. Amém? Primeira coisa, então, verdade. Agora vamos tentar trazer a verdade sobre o aspecto do amor bíblico. Qual é o primeiro aspecto? É que o amor é quem Deus é. Repita comigo. O amor é quem Deus é. Não tem como separar o amor da pessoa de Deus. Porque Deus é amor. 1 de João, capítulo 4. Abra lá comigo, por gentileza. Vamos ler algumas coisas sobre esse aspecto da pessoa de Deus. 1 de João, capítulo 4. Verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Então, quando a gente fala o amor de Deus, por isso que eu falei que não é errado, ok? O amor procede, o amor de Deus. Então, não é errada essa expressão. Okay? E todo aquele que é nascido conhece a Deus. Todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. E agora nós vamos ver a definição. Porquanto Deus é amor. Amém? Então, este Deus bíblico, não o Deus que nós queremos na nossa mente, não o Deus das nossas frustrações, ele se define como sendo amor. E todas as nossas experiências que temos sobre amor, a gente logo vai dizer que é sobre Deus. Por exemplo, uma das coisas que eu aprendi com o pastor César Augusto é que Deus revela no mínimo 3 tipos de amor para nós. Humanidade. O amor filéu, o amor eros e o amor ágape. Então, essa é uma das demonstrações, uma das maneiras, uma das formas que ele demonstra o amor dele pela humanidade. Amém? Pela humanidade. Por quê? Porque Deus ama também as outras criaturas. Tá? Então, nós vamos tentar explicar sobre essa diferença.
como ele decide amar cada uma das suas criaturas. Mas, no aspecto da humanidade, ele demonstra esse amor praticamente dessas três maneiras. Amor filial fala do amor que temos de amigos. Quem aqui tem amigo? A Bíblia diz que existem amigos que são maiores do que irmãos. Existe um tipo de amor pelo amigo que é maior do que amor pelo irmão. Eu tenho, né, um amigo assim, que vocês sabem que é o Tiagão, né? É um amor que extrapola, como Davi tinha por Jonatas, lembra? Né? Alguns, inclusive, usam esse texto para dar razão para a homossexualidade, porque diz que Jonatas tinha um amor, Davi tinha amor por Jonatas, Jonatas tinha amor por Davi, como das mulheres, e algumas traduções podem dizer maior do que das mulheres, tá? Então, um amor de aliança, um amor pactual, tá? Chamado amor filéu. Amor que temos de amizade. Existe um outro tipo de amor que é explicado, o amor eros, daí vem a palavra erotismo. Então, o amor sexual, o amor entre o homem e uma mulher, o amor de atração, ok? E existe um outro aspecto do amor chamado amor ágape, chamado amor sacrificial, um amor que se morre, o amor que se doa, que é o amor de Coríntios 13, que é o amor que nós podemos e Deus quer que experimentamos em Cristo Jesus. Cristo se tornou o amor sacrificial. Lembra? Ele morreu na cruz. Como que João 3, ele deu, né? Ou Romanos capítulo 5, como nós ainda nós não amávamos, e ainda assim ele derramou, ele morreu. Então, o amor, como Romanos 8, diz que Deus manifestou amor por nós através de Cristo. Nós estamos guardados no amor, que é Cristo. Então, amor ágape. Vocês estão entendendo? Então, essas são as maneiras de Deus liberar e derramar esse amor pela humanidade. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, como acabei de dizer, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor. Não em que nós temos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho com propiciação pelos nossos pecados. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Então, quando nós falamos sobre o aspecto do amor, a primeira coisa do eu é Deus é amor. Então significa que Deus não começou a amar eu e você quando pecamos. O que é uma ideia que também existe. Deus não, porque assim tem uma ideia de que, por exemplo, assim, quando o homem fez cagada lá no Éden, então Deus conversou com Jesus, Jesus conversou com Deus, vamos amar esse povo. Não foi assim. Lembre que nós já estudamos em Efésios, também em Mateus 25, que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Amém? Então, muito antes do homem pecar, ele já nos amou. Por isso que ele diz, eu sempre vos amei. Agora, eu sei, eu quem? Eu, Deus. Amém? Então, o amor é uma pessoa, e é a pessoa de Deus. Então, ele não nos amou quando pecamos. Amém? É um pouco parecido quando ele vai explicar sobre o amor e vai usar o exemplo da mãe, né? A mãe, ela ama o filho antes de nascer, sim ou não? As mães não? As mães amam o filho antes de nascer, não precisa... A gente assistiu um filme ontem, né? O Extraordinário, quem já assistiu, um filme muito bonito, que mostra o amor da mãe, né? E quando viu que o filho tinha uma certa deficiência, amou mais ainda. Então, mas ele diz o seguinte, pode porventura uma mãe esquecer de amamentar seu filho? Pode. Infelizmente, tem mãe que joga o filho no lixo, né? Que é uma rara exceção. Mas diz, eu não. Mostrando para mim e para você que o amor dele não é circunstancial. Amém? Ele não ama baseado naquilo que você fez ou faz ou deixa de fazer, porque ele é amor. Tem como Deus deixar de amar? Não, porque ele é. Amém? Isso ajuda bastante, porque no próprio texto aqui de verso 16 diz o seguinte, se a gente conhece esse tipo de amor,
ou seja, o amor bíblico, que é a pessoa de Deus, nós vamos pegar o verso 16, e esse versículo 16, para aquele que conhece quem é o amor, que é Deus, vai ter a vacina contra todo tipo de sentimento depressivo ou de baixa autoestima, que todos nós somos acometidos. Todos nós somos acometidos desses pensamentos, sentimentos depressivos ou de baixa autoestima, baseado em várias coisas. Inclusive, por último, não sei se você sabia disso, existe alguns estudos que estão dizendo que o motivo de ter aumento de depressão no mundo é aspecto da alimentação. Sabia disso? O médico Adrian Marshall tem ministrado no Brasil todo e fora do país dizendo o seguinte, que muitos dos aspectos depressivos que as pessoas têm está fundamentado na má alimentação. Por causa de não produzir os hormônios necessários que precisava produzir, e aí produz algumas doenças, e uma dessas doenças é a depressão. Ele diz que algumas pessoas têm sido curadas de depressão comendo bem. Sabia disso? Interessante, né? Só para você perceber que a demonização das doenças nem sempre é uma verdade. O verso 16 responde isso. Portanto, dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente neste amor. Então, quando nós falamos que nós podemos confiar neste amor, que amor? O amor de Deus? Não, o amor que é Deus. Nós podemos confiar nele porque ele nunca vai deixar de amar. Porque ele não pode negar a si mesmo, ele não pode ir contra a essência de quem ele é. E quando eu conheço um Deus que é amor, eu posso estar que nem João preso na ilha de Patmos. Preso, velho, esquecido. Mas, quem escreveu esse texto? Ele está preso e diz, eu posso confiar porque eu conheço quem é o amor. E Deus, a quem eu estou aqui preservando a sua palavra e seu testemunho, é amor. E eu posso confiar neste amor, que eu sei que não diminuiu por mim. Agora, o mais terrível é a gente pensar que o cara que recebeu o Apocalipse continuou preso. Deus não tirou ele da prisão. Entendeu isso que eu estou falando? Deus não tirou ele. Então, não, se Deus me ama, ele me tira daqui. Não é assim? Não é assim que a gente pensaria? Nós. Que se Deus é amor, por que ele não me tira daqui? Ele continuou preso. E depois morreu. Talvez preso. Alguns acham que ele morreu de velho, né? Alguns acham que ele foi martirizado. Mas bem velhinho já. Quem aqui entende que se Deus tem poder para dar uma revelação como ele deu de Apocalipse para João, não tinha poder para tirar ele da prisão? Sim ou não? Mas o que João escreve? Eu confio. Em quem? No amor de Deus? Não. Eu confio no Deus que é amor. Você percebe a diferença? Porque se a gente confia apenas no amor que é de Deus, esse amor que é de Deus, a gente acaba não experimentando às vezes. Porque é onde a gente consegue experimentar o amor de Deus em sofrimento. Pergunte para José quando ele estava preso. Quem já escutou aquela mensagem, né? Que Deus amou José. Né? Porque Deus amou José. E aí depois, mas porque José amou Deus. Confiou no amor que é Deus. Então, se nós pegássemos só esse versículo 16 e praticássemos do tipo, Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele, não teria problema, literalmente, com aspectos depressivos. Se o Espírito Santo trouxesse realidade nesses versículos. Não apenas, né, nós recitarmos eles, mas o Espírito recitasse esse para nós, não é verdade? Glória a Deus. Amém? A primeira parte conseguimos concluir, então. Deus é amor. Então, nós vamos pegar só o aspecto eu vos amei, só o eu primeiro. Eu. Então, eu quem? Deus. Tá? Agora, vamos pegar o aspecto do eu sempre. E nós precisaríamos, claro, trabalhar o aspecto dos atributos de Deus sobre a sua imutabilidade ou a sua fidelidade. Deus não muda.
Abra comigo 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. 2 Timóteo. 2 Timóteo 2,13 diz o seguinte: mas se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Se você parou de amar a Deus, ele continua amando você, porque ele não ama fundamentado em situações ou circunstâncias, nem na sua fidelidade, mas nele mesmo. Então o amor encontra fundamento e raízes e alicerces em quem? Na essência da pessoa de Deus. Então se ele deixasse de amar, ele deixaria de existir. Não tem como, porque ele é amor em essência. Amor faz parte da sua natureza. Amém? Então, se ele não muda, ele pode parar de amar. Ele pode parar. Então, se ele diz para você um dia, eu te amo, acabou, tá falado. A gente fala brincando às vezes, né? Para a esposa. Na verdade, para a esposa não fala, né? Porque ela é brava. Mas eu falo para a Nini, né? Ela diz, me ama. Eu falo assim, eu já falei que te amo. Quando eu mudar de ideia, eu aviso. É quase isso. Deus falando para você. Mas ele não muda. Ela diz, ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Deus não muda. Então, se ele em essência é amor, uma das coisas que cura também o nosso coração é isso. Quantos aqui já depois de prometer várias vezes andar em santidade, não consegue andar e não tem coragem para orar? Fora aí, alguém? Mais alguém? Só levantar as duas mãos, 2 pés. Né? Por que a gente se sente, né, tão... assim, existe um sentimento correto nisso que tem a ver com a santidade de Deus. Mas mãe de nós não tem a ver com a santidade de Deus. Mãe de nós tem a ver com o quê? Com mérito. Tipo assim, se eu tivesse fazendo a coisa certa, Deus estava me amando. Agora que eu, né, fiz xixi fora do pinico, aí será que ele está me amando ainda? Porque a gente condiciona o amor de Deus por nós com o amor que nós temos por ele. Aí o que João responde lá em 1 João capítulo 4, verso 16? Nisto, a minha confiança está nisto, no quê? No amor que é Deus. E no Deus que é amor. Então, se eu tenho a compreensão bíblica do amor, ok? Uma coisa eu não faço, parar de orar baseado nos meus erros. Ou achar que Deus me amou um pouquinho menos porque eu estou muito, né, pecador nessa semana ou na semana que vem. Ou porque eu prometi que não ia mais fazer o que eu estou fazendo agora. Mas se eu confio no amor que ele é, eu me arrependo e volto a orar. Malaquias 3, verso 6. Embora a gente vai falar disso lá mais para frente, mas só para falar desse aspecto do amor imutável de Deus. Pergunto, por que que o amor de Deus é imutável? Porque Deus é imutável. Então, você consegue entender um daqueles problemas que eu falei, quando as pessoas isolam o amor? Eles colocam o amor em detrimento dos outros atributos. E não tem como separar, porque a Bíblia diz que Deus é justo, então o seu amor é justo. Deus é santo, então o seu amor é santo. Por exemplo, ele diz que Deus é luz. Então significa que tudo que tem luz está Deus? Se Deus é luz, logo, luz é Deus. Então, por exemplo, nós estamos cultuando agora, vamos cultuar, né, se bem que só de olhar já dá ruim, né? Essa lâmpada aí. E essa é pesada, né? Ainda mais essa que é forte. Porque se Deus é luz, a luz é Deus. Esse é o mesmo entendimento que as pessoas fazem, né? Esse entendimento da energia, né? Deus é energia. Já viram esse? Na nova era, Deus é energia e tal. Por quê? Porque vai tentar colaborar com o aspecto da nossa experiência humana com a luz
vamos idolatrar o aspecto da luz, assim como fazemos com o aspecto do amor. E por isso precisamos ler Malaquias 3:6. Em verdade, eu, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filho de Jacó, não sois completamente destruídos. A mesma geração que ele está falando, que tinha problema com o amor de Deus. Olha o seguinte, olha, sabe por que eu não acabo com a raça de vocês? Só por um motivo. Eu não mudo. Eu sempre vos amei. Amém? Então vamos lá. O amor é pessoal, uma pessoa. Deus é amor. Segunda coisa importante para falar dessa frase, eu sempre vos amei, é o sempre. O amor é imutável. Deus não para. E por sua definição da pessoa que ele é, não pode parar. Porque faz parte de quem ele é. Amém? Jeremias 31, verso 3. Por gentileza. Jeremias 31, verso 3. Jeremias 31, 3, falando praticamente para a mesma geração. Lembra que os profetas que foram utilizados para falar sobre essa geração também é Jeremias. Tá? Jeremias 31, verso 3. Vindo de uma terra distante, Yahvé apareceu a Israel, assegurando: com amor eterno te amei, com amor leal a atraí para mim mesmo. Eu sempre, não está falando apenas da imutabilidade, mas está falando da sua eternidade. O amor de Deus é eterno. Por quê? Porque Deus é eterno. Então não teve um momento que Deus começou a amar, entendeu? Isso é uma coisa maravilhosa perceber, porque Deus é três. Deus ama o Filho antes da fundação do mundo. Deus ama o Espírito antes da fundação do mundo. Porque nós temos a ideia de que Deus começa a amar quando Ele cria, né? Porque se Deus é eterno, o seu amor é eterno, porque o seu amor é Ele mesmo. Então nós vamos verificar que o amor que Deus vai derramar sobre nós é um amor que Ele já experimenta e já vivencia dentro de si mesmo. Então a origem do amor está na origem da pessoa de Deus, que é três. A relação de amor entre a Trindade. O amor do Pai pelo Filho, o amor do Filho pelo Pai, o amor do Espírito por Cristo, o amor do Cristo pelo Espírito, e assim por diante. Então esse amor, ele é eterno. A eternidade de Deus entrou no tempo presente. O amor de Deus entrou no tempo presente. Mas não podemos perceber, não podemos deixar de falar que esse amor já existia na Trindade. Lembra de João 17, quando Jesus disse o seguinte: Pai, eu quero voltar para o lugar que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Um dia, nós estaremos conversando com ele. 1 de João, o próprio João diz, capítulo 3, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto que devemos ser, porque quando ele se manifestar, seremos como ele, e como ele nos vê, veremos a ele. Tenta imaginar, irmãos. Você terá a eternidade para perguntar sobre a eternidade passada, porque agora, falando de eternidade, não tem mais a ver com o passado, o presente e o futuro. A eternidade é um estado que nós não podemos compreender com a nossa mente. A eternidade é algo que sempre existiu e nunca deixará de existir. Nós entraremos para a eternidade, o estado eterno. E na eternidade vamos poder aprender sobre a eternidade passada. Difícil compreender essas coisas, né? É impossível. Não tem como compreender, porque são segredos que o Senhor ainda reservou pelo seu eterno poder, não foi nos dado conhecer. Ele nos ensinou a confiar nesse amor eterno. Amor, amém, irmãos? Então esse amor, quando diz Deus, amor pessoal, sempre amor imutável e amor eterno. Vocês percebem que se a compreensão
do amor é uma compreensão bíblica, o nosso coração está guardado. Você consegue guardado do quê? Irmãos, nós estamos para passar dias terríveis. Já estamos passando dias difíceis, né? Nós nem tanto, a maioria aqui não perdeu emprego, mas tem pessoas que estão sofrendo terrivelmente. Tá? Né? Alguns estados está muito ruim a coisa. Sempre foi ruim, agora ficou pior ainda. Tá? Então, é possível que você viva, mas se você não viver teus filhos, nós vamos preparar nossos filhos com amor bíblico correto, porque esses dias eu estava passando, como eu disse para vocês, estou ensinando as minhas filhas sobre o aspecto do que é ser uma igreja triunfante e tal, estou ensinando um pouquinho sobre o povo judeu para elas estar atrás de filmes. E aí, um dos filmes que a gente assistiu muito, a minha esposa acha que foi muito para elas, né? Que é... Como que é o nome mesmo? Joana Dark. Já assistiram Joana Dark? É terrível mesmo o filme. E aí, falei, filha, vai acontecer assim também com a gente. Ela, a gente vai morrer? Até então não tinha caído da ficha, tudo que eu tô falando é a mesma coisa, exatamente isso. A gente vai morrer, mas daqui a pouco o filme foi tão forte. Mas nós vamos morrer também? Aí eu falei, desconversei, né? Agora acho que pegou pesado demais. Porque a gente não tem essa consciência. Não tem. E a geração que Pedro está escrevendo já estava experimentando algo terrível. E a geração que João estava escrevendo também já estava experimentando algo terrível. Terrível. Olha as 7 casas para você perceber. Tem uma hora lá numa igreja, agora não lembro qual, que ele diz, olha, mas para a igreja, qual ele estava escrevendo, diz que o trono de Satanás estava num lugar ali. Meu Deus. Tenta imaginar isso. Você como igreja, olha, o trono de Satanás está perto de vocês aí. Imagina como você receberia essa notícia? A palavra profética é o seguinte, o trono de Satanás está aqui. Como que você receberia essa notícia? Terrível, né? Terrível. Aí o próprio João, mas eu estou guardado. No quê? Na compreensão bíblica da pessoa de Deus. E qual é? Deus me ama com amor fiel. Salmo 89. Cantarei sobre o amor fiel de Deus. Um amor eterno. Amém? Se a gente tem uma compreensão bíblica desse amor, irmãos, nós vamos poder não estar preparados, porque ninguém sabe como que vai ser, né? Mas, com certeza, será guardado. Amém? Vamos lá. Efésios 1, do 3 a 11. Nós vamos terminar por aqui, porque o último é o mais difícil de explicar, mais difícil de ensinar, então vamos reservar a próxima reunião para falar só sobre o último aspecto que eu quero trabalhar com vocês, dessa frase, eu sempre vos amei. Então agora nós vamos pegar, eu sempre já falamos, agora vamos pegar o vos. E vamos tentar explicar um pouquinho sobre o vos. Eu sempre vos. Porque assim, o Senhor poderia dizer o seguinte, eu amo o mundo inteiro. Não foi isso que ele disse. Ele não diz ali que estava amando as outras nações. Ele está destinando a sua palavra especificamente para o povo de Israel. Ele diz, eu sempre vos amei. Então, quem é o vos? É uma destinação declarada da eleição ou da predestinação. E por isso que eu falei que esse é o assunto que eu vou falar especificamente num dia só. Tá? Então, quando ele diz eu vos amei, eu amei alguém. Ele está destinando o alvo desse amor, que é eterno, que é leal e que é ele mesmo. Eu sempre vos amei. E como nós já trabalhamos esse texto de Efésios, abra lá Efésios capítulo 1, verso 3 ao verso 11. Fica um pouco mais fácil de eu trabalhar com vocês esse texto, para a gente dar início a um entendimento mais difícil sobre o amor. E é o entendimento que gera mais problemas para a gente aceitar, e é o que mais ofende a gente.
é quando a gente vai perceber qual é a maneira que ele decidiu amar de maneira especial, específica, cada uma das suas criaturas. Porque ele ama, não significa que ele ama todos da mesma maneira. Amém? A gente vai perceber então, quando ele diz eu vos amei, ele está destinando, ele está colocando um alvo deste amor que ele está explicando. E para quem ele está falando? Ao povo de Israel. Efésios 1, do 3 ao 11. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu aonde? Nele. Vamos lá, presta atenção aqui. A eleição, o amor, a escolha do amor dele por Israel não nasceu em nada, em ninguém, por motivo nenhum, a não ser nele mesmo. Amém? Ele diz o seguinte, porquanto Deus nos escolheu aonde? Nele. O amor é Deus. Então significa que este amor que ama de maneira eletiva, o motivo, a razão pela qual ele ama Israel está dentro dele. Não existe razão. Por exemplo, Deus escolheu Abraão. Qual o motivo? Nele mesmo. Aí Deus escolheu, como ele vai responder aqui, em Malaquias do 1 ao 4. Ele decidiu escolher Jacó antes que eles nascessem. E qual o motivo? Está dentro dele mesmo. E ele decidiu amar você, pecador miserável. Vou falar de mim, né? Você não se sente ofendido, né? Ele decidiu amar eu, pecador miserável. E aonde está o motivo? Dentro dele mesmo. Esse é o maior problema. Que vai produzir algumas perguntas, algumas negações, alguns outros questionamentos mais para frente em Malaquias. Porque se nós temos problema com esse tipo de amor, nós vamos ter problema com um negócio chamado justiça. Logo nós vamos pensar, então Deus é injusto. E eles vão falar exatamente isso. O coração deles, Deus vai falar, mas vocês estão dizendo no coração de vocês, Deus falando, vocês dizem no coração de vocês que eu sou injusto. E depois produza o quê? O que vai produzir? Um culto enfadonho. Um culto ao qual Deus não se agrada. Corações que não correspondem com o amor bíblico, que não entendem a pessoa justa de Deus, vai produzir um culto que Deus não agrada. E vai produzir uma geração que não sabe o que é arrependimento. E que vai reproduzir uma geração que não vai receber o Senhor. Você consegue entender onde está o problema? Tudo começa onde? Na compreensão não bíblica do aspecto do amor. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Verso 5, olha que lindo esse texto. E em seu amor, aonde que nós somos escolhidos? Imagine se fosse assim, ó. E em sua justiça. Não. Se ele falar assim, ó. E em sua santidade nos predestinou para sermos adotados como filhos. Ou seja, a destinação que ele fez para sermos filhos foi na sua justiça. Foi na sua santidade. Pergunto, não foi? Foi. Mas o que vai diante dele? Salmo 89. O seu amor. Graças a ele mesmo. Que o aspecto que precisamos experimentar para entrar na sua eleição é o amor. Por quê? Porque dentro do seu amor está alguns aspectos da sua identidade, que é misericórdia e graça. Amém? Uma coisa nos conduz à outra. Porque se nós conhecemos esse amor bíblico, a gente percebe que tudo que recebemos de Deus vem de um aspecto da sua identidade, que é graça e misericórdia. Sabe o que significa misericórdia? Terrível a expressão.
porque é uma expressão de Deus por nós. Sentir as nossas mazelas. Se colocar no nosso lugar. Como que ele nos amou? Morte de cruz. Ele atraiu sobre si todos os nossos pecados. E por que teve que morrer? Porque quando ele ama, ele não deixou de ser justo para cumprir toda a justiça. E quando ele morreu por nós, ele não deixou de ser santo para cumprir a sua santidade. Porque o amor é justo, santo, leal, eterno e soberano, como nós vamos aprender semana que vem. Amém? Glória a Deus. E em seu amor nos predestinou. O que significa predestinar? Destinar antes. Ele destinou você para ele antes de você fazer qualquer coisa, qualquer escolha por ele. A gente vê exatamente quem escrevendo sobre isso no Novo Testamento. Paulo. Eu estava numa estrada para prender os cristãos. Ele disse, hoje não. Ele disse que agora eu pregaria o nome dele. Quem traz a realidade do amor bíblico para nós, em termos de fundamento apostólico, graças a Deus, nosso Paulo. Não só Paulo, claro, a gente vai ver os outros uns poucos escritos dos outros apóstolos, mas praticamente foi Paulo. Que quem escreveu Efésios? Paulo. Como que começa Efésios? Eu, apóstolo de Jesus, pela vontade de quem? Pela vontade de quem? De Deus. Você poderia falar a mesma coisa. Eu, Raiz, sou crente em Jesus, pela vontade de Deus. Destinada antes da fundação do mundo, em amor. Para ensinar o quê? Para ser adotados como filhos, por intermédio de... Então aqui já respondendo um pouco, qual é a maneira que ele destinou o amor para os eleitos? Cristo, tá? Ele diz, bem claro, que a maneira como ele vai amar aqueles ao qual ele destinou antes da fundação do mundo é em Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Ou seja, está dentro da onde? O entendimento de que ele me ama. Nada que eu faça, mas está dentro dele mesmo, dentro da sua vontade. E o que nós vamos aprender semana que vem é que o que fundamenta esse amor, que fundamenta a vontade, é a sua soberana vontade. Então Deus destina o amor dele, antes da fundação do mundo por Israel, fundamentado na vontade dele mesmo, e nada que Israel tenha feito, porque Israel nunca obedeceu à lei de Deus. O Senhor deixa claro em várias passagens. Vocês me abandonaram. Ou como diz o profeta, o amor de vocês, ele é passageiro. Eu sou como? Lembra da música? Nós somos assim, nosso amor pelo Senhor é passageiro, mas se eu confio não no meu amor que eu tenho por Ele, mas no amor que é eterno, fiel, leal, íntegro, justo, santo, eterno, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Mais uma vez, o aspecto da graça, gratuitamente, nele temos a redenção pelo perdão dos nossos pecados, pelos pecados do seu sangue, segundo as riquezas da graça, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu propósito que ele estabeleceu em Cristo. Qual é? Como nós cantamos, e fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. Ou seja, a maneira como ele ama
não está ligado a nada que nós fazemos ou deixamos de fazer. Ele está exatamente respondendo à pergunta do coração daquele povo. Ele diz o seguinte: eu sempre vos amei. E ele vai explicar como que eu sempre vos amei. Abra comigo para a gente concluir hoje. E nós vamos explicar o que eu vou ler agora, semana que vem. Mas é importante a gente ler a maneira como Deus responde para eles. Eu sempre vos amei. Verso 2 de Malaquias, capítulo 1. No entanto, vocês me questionam: como? De que maneira o Senhor tem nos amado? Aí ele responde como? Ora, não era Esaú irmão de Jacó? Relembra o Eterno: assim eu amei Jacó e rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terras arrasadas, entreguei sua herança aos chacais do deserto. Embora os descendentes de Esaú, isto é, os edonitas, aleguem: estamos devastados, mas voltaremos, reedificaremos. O que o Senhor disse? Assim diz o Todo-Poderoso: é possível que eles consigam reconstruir a verdade, mas eu demolirei tudo outra vez. Eles são a geração que eu estou irado contra eles para sempre. Como que o Senhor responde? Como que o Senhor responde para eles? Vocês poderiam ter sido Esaú. E eu, em vez de falar, eu sempre os amei, eu vou dizer, eu sempre estou irado contra vocês. Como que Deus responde? O meu amor, ele é soberano. Eu decido amar quem eu quero, baseado na minha própria vontade. E eu decidi amar vocês antes da fundação do mundo. Por que eles questionavam? Porque eles abandonaram o aspecto bíblico de quem é Deus. Consegue entender? Então, vocês agora estão entendendo um pouquinho por que o amor de muitos vai esfriar. Porque o conhecimento bíblico sobre Deus vai diminuir. Por isso que Paulo fala para Timóteo: pregue a palavra em tempo e fora de tempo, que haverão dias onde as pessoas não vão aguentar mais ouvir sobre o verdadeiro evangelho. Como até hoje já não aguento. Eu começo a falar sobre o verdadeiro evangelho com alguns amigos meus, eles ficam bravos comigo. Fico mesmo. Teve um que falou assim para mim: cara, se você não parar de falar isso aí, não... Quase que ele falou assim. Falou em outras palavras, né? Acabou a amizade. Verdade? Porque se nós vamos falar do verdadeiro evangelho, ele é difícil demais de engolir. Um dia eu estava pregando para um e o outro só ouvindo. E o outro que estava ouvindo já tinha ido para a igreja e declaradamente falou: não quero, né? E aí, eu tentando explicar de maneira bem leves assim. Daí o cara que estava ouvindo, que já foi na igreja alguma vez, que eu sei porque ele me falou um dia que tinha ido. Cara, você não está entendendo? Vou resumir para você. O outro resumindo para ele. Vou resumir para você como você está falando. Se você não crer, você vai para o inferno. Só isso. É verdade, Marcelo? Eu falei, acabou a conversa. Porque você consegue entender, quando nós falamos a verdade do evangelho, acabou a conversa. Quem quer falar sobre o verdadeiro evangelho? Nem os crentes querem. Nem os crentes querem falar de coisa boa, de alegria, de vitória, de conquista, de bênçãos. Não é assim? Mas o Senhor está dizendo o seguinte: sabe qual é o problema? Eu estou vendo. O problema é que vocês já não reconhecem mais o aspecto de eu mesmo. Porque vocês questionam que eu amo vocês. Como que vocês têm coragem de fazer isso? Sabendo tudo que vocês experimentaram. E sabe o que eles estavam dizendo para o Senhor? Senhor, mas nós estamos aqui. Nós estamos no templo, nós estamos matando os bichos, nós estamos fazendo. Nós estamos aqui. Diz, mas vocês questionam o coração de você. O problema é no coração, gente. Não é na prática. Eu gosto de uma expressão do Hernando, diz o seguinte: nós temos que aprender a crer certo, não praticar certo. Crer no Deus bíblico é crer no aspecto do amor de Deus, e que Deus é amor. E esse amor que Deus tem, ele decidiu repartir
compartilhar, manifestar de maneiras diferentes, e a nós decidiu manifestar antes da fundação do mundo, e a fundamentação da sua escolha está dentro dele mesmo, em nada do que eu e você fizemos, deixamos de fazer ou vamos fazer ainda. Amém? Glória a Deus. Se nós estamos falando que o amor de Deus é soberano, vamos precisar aprender sobre a soberania de Deus. Então, semana que vem, de maneira específica, nós vamos trabalhar se o amor é soberano e se ele decide amar de maneira soberana e o fundamento da sua soberania é a sua própria vontade, que é eterna, nós vamos ter que aprender o que é a soberania de Deus. Para a gente perceber de maneira assustadora e ofensiva até a maneira como Deus decide nos amar. Amém? Glória a Deus. Então, semana que vem, se você puder, eu quero dar 2 textos para você meditar, para nós trabalharmos esse aspecto do amor de Deus. Então, nós falamos que Deus é amor. Falamos sobre a imutabilidade de Deus, então a imutabilidade do amor. Falamos da eternidade de Deus, então a eternidade do amor. Falamos que o amor ele é eletivo, então nós falamos que Deus destina o amor a alguns e ele destina esse amor em Cristo, e isto foi feito dentro dele mesmo, dentro do conselho da sua própria vontade desde a eternidade. Amém? E agora falamos que se isso está relacionado à sua própria vontade, ele respondendo para aquele povo, ele diz: eu decidi amar um e decidi ficar irado contra outro antes que eles nascessem. Nós temos que falar que Deus decidiu fazer isso antes que eles nascessem. Rapidinho, eu preciso falar disso para vocês, mas anotem. Jó 23, verso 13. Verso 13. E Romanos 9, do 11 ao 29. São os textos que nós vamos trabalhar próxima semana. E você, meditando neles, vai ajudar bastante. Mas vamos só ler rapidinho, só esse versículo de Jó 23, verso 13, que é pequenininho. Daí eu vou dar um testemunho que eu acho, se eu não estou me engano, a Nina estava junto nesse dia. Vamos ver se é verdade. Para não deixar eu mentir sozinho. Jó 23, verso 13. Só para deixar um texto para o teu coração lido junto sobre o aspecto do amor soberano, tá? Jó respondendo, lembre que Deus falou, os seus amigos falaram mal sobre mim. Aí Deus falando para Jó, mesmo a meio do sofrimento, perdendo tudo, a Bíblia diz, e Jó falou a verdade sobre mim. Amém? Então nós estamos dizendo que a igreja que vai receber a volta do Senhor, ou que se prepara para a vinda do Senhor, é uma igreja que vai experimentar grande sofrimento, mas estará falando a verdade sobre Deus, mesmo diante de sofrimento, de dor, de perseguição. Por quê? Porque conhece conhece os aspectos bíblicos de Deus e seu amor. E o amor de Deus é soberano. Olha o que Jó vai dizer. Jó 23. Contudo, ele é todo poderoso. Quem lhe poderá fazer qualquer oposição? Ele faz o que decide fazer e realiza tudo quanto deseja. Meu Deus. É esse Deus que Jó servia. E Jó está dizendo o seguinte, ele decidiu me amar. Acabou. Quem pode mudar o que ele decidiu fazer? Vamos ver? Vamos ver quem tem entendimento pode falar como Jó, verso 14. Tem uma música que fala sobre isso. Sendo assim, ele cumprirá o que está decidido a meu respeito. E todos os planos que ele tem sobre a minha vida. Meu Deus. Olha como faz a diferença entender de maneira bíblica sobre o aspecto do amor soberano de Deus. Sendo assim... Lembra da música? É da Zoe, né? Sendo assim... Lembra dessa música ou não? Se cumprirá o que disse sobre mim. Não temerei. Não é assim? O que ele disse? Que nós vemos aí em Efésios. Que ele me escolheu antes da fundação do mundo
me destinou para filho em Cristo Jesus, segundo o conselho da sua própria vontade. Não está falando vontade, desejo? Ou seja, se ele desejou me amar, acabou. Já era. É isso. Ele vai cumprir tudo que ele disse a meu respeito. E quando eu confio nesse tipo de Deus, eu vou ter o tipo de vida de Jó. Perdi tudo. Mas eu sei que o que ele disse na minha vida vai se cumprir. Amém? Então, medite nos textos que eu pedi para vocês meditar, mas deixa eu compartilhar para vocês uma experiência. Uma vez, um grande amigo, que agora não é tão grande amigo assim, me disse que estava fazendo um seminário. E eu nem tinha, não tinha como pensar sobre esses aspectos tão profundos da teologia da pessoa de Deus ainda. Mas uma coisa eu tinha certeza. Deus é soberano. Embora eu não podia explicar sobre isso. E eu fui no seminário. Você foi comigo ou não? Teve uma pessoa que foi comigo. E aí cheguei na sala de aula. O irmão estava ensinando. E quando ele estava ensinando, ele disse o seguinte. Ele queria falar sobre os atributos de Deus. Um dos aspectos dos atributos de Deus é que ele é onisciente e ele sabe de todas as coisas. E a pergunta é, ele sabe de todas as coisas porque ele é um sabe-tudo? Ele visita o passado? Ou ele sabe todas as coisas porque ele determinou todas as coisas? Tem diferença. E esse irmão ensinando uma sala cheia de pessoas, que era um pastor, claro, ensinando para o seminário, a base do seminário está fundamentado nesse tipo de conhecimento de Deus. E ele disse que Deus não sabe de todas as coisas. Eu fui lá para uma aula experimental, não queria fazer seminário, só para ficar feliz com o irmão que estava fazendo seminário, entendeu? E aí eu fui lá porque ele falou, não, porque é legal, eu fui lá, prestigiar ele e tal. Eu não aguentei. Não aguentei, irmãos. Eu, hoje, não me sinto ainda preparado para discussões teológicas, mas naquele dia muito menos. Isso já faz 15 anos, talvez mais. Ele falou assim, por quê? Ele começou a usar alguns exemplos do Antigo Testamento. Por que isso? Por que aquilo? Então, assim, Deus só sabe o que pode ser sabido saber. Eu falei, não pode. Quando ele falou a terceira, eu levantei a mão. Eu falei, você está querendo dizer que Deus não sabe todas as coisas? Então Deus é refém do tempo? Dele achou que ninguém ia questionar, né? Falei, não, veja bem, é que assim, como que Deus vai saber daquilo que nem aconteceu ainda? Falei assim, cara, o Deus que eu sirvo sabe. E se ele não souber, não quer mais também ficar com ele. Por quê? Que Deus é esse? Você tem um seminário teológico ensinando que Deus não sabe das coisas. Vai produzir que tipo de seminarista? No primeiro coronavírus que vem, o que acontece? Você consegue entender que tipo de entendimento bíblico a gente teve da pessoa de Deus? Todos os aspectos errados da pessoa de Deus por não conhecer as Escrituras. O meu povo perece por falta de conhecer a minha palavra. Quer ver como isso é tão importante? Qual é o maior e principal mandamento? Por quê? Você consegue entender agora o porquê? Porque ele é amor. Então tudo que ele está ensinando para nós, a gente voltar ao que ele é, para que nós sejamos também. Ele é amor, nós vamos nos tornar amor como ele. Por isso que ele pede que a gente ame ele e ame uns aos outros. Ele diz que aquele que não ama nunca conheceu a Deus. E se nós questionamos o aspecto desse amor, já estamos longe de Deus faz muito tempo. Essa que é a verdade. E nós vemos uma geração no Brasil que está longe de Deus já faz muito tempo. Porque não sabe lidar com esses aspectos do amor de Deus. Só do aspecto que ele quer, que ele gosta. Que ele é, que ele é favorável. Amém? Glória a Deus.
Então, se você puder medir nesses textos que eu passei semana que vem, ou aqui, ou na internet, nós vamos estar trabalhando especificamente o aspecto do amor soberano de Deus, que é a maneira que Deus responde para eles. Tá? Então, eu não posso tirar a maneira como Deus responde. Né? Deus responde, nós podemos responder da mesma maneira. Mas a gente precisava entender o que ele quis dizer. Então, a gente falou todos os aspectos do amor de Deus, para você perceber que todas essas coisas repousa no aspecto do que ele é soberano. Então, na verdade, ele nem satisfação para você ele precisa dar. Bem, quando você entra dentro do aspecto de quem ele é, aí você experimenta o gozo, o prazer de se deleitar-se na pessoa que é o amor, que é Deus.